como as concessões de linhas de trem e metrô são nocivas ao Estado. Este vídeo-documento é fruto de uma exaustiva pesquisa realizada pelos diretores do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil. O propósito deste documento é fazer uma análise sobre as concessões de linhas do metrô e CPTM para iniciativa privada, demonstrando como elas são nocivas aos cofres públicos. Ele será dividido em tópicos por linha e uma análise de como poderá ser no futuro, caso as concessões continuem. Para tanto, foram usados documentos oficiais, como os contratos de concessões, notícias publicadas no site do Governo do Estado de São Paulo, e em portais que fizeram pesquisas sobre o assunto, revelando detalhes que muitas vezes não vêm a público. A abordagem levou em consideração as concessões que já foram efetivadas, linha 4 amarela, linha 5 lilás, linhas 8 diamante, 9 esmeralda e linha 7 rubi. A linha 4 amarela, que hoje liga as estações Luz e Vila Sônia, fazia parte da rede básica do metrô, que foi elaborada no final dos anos 60. Essa rede tinha como projeto a construção de 4 linhas, denominadas como essenciais. Até o começo dos anos 90, o metrô conseguiu construir apenas 3 dessas linhas, linha 1 azul, linha 2 verde e linha 3 vermelha, algumas delas de forma parcial. A linha 4 amarela sequer havia tido suas obras iniciadas. O governo paulista alegava a falta de recursos para sua viabilização. Neste momento, se pensou em atrair o capital privado para ajudar a construir a linha. Tentando resolver essa situação, o governo paulista buscou financiamento junto ao Banco Mundial, que aceitou emprestar os recursos necessários, mas com uma condição, que a operação da linha fosse privada, e não pelo metrô. O governo paulista aceitou a situação e iniciou os estudos para saber como seria a modelagem. O problema, para falar a verdade, começaria a partir de então. De acordo com reportagem do dia 1º de julho de 2000, do jornal Folha de São Paulo, a ideia inicial era que o parceiro privado construísse toda a linha e depois operasse pelo prazo de 30 anos. Entretanto, pouco tempo depois o governo precisou recuar, por temer que não houvesse interessados nesse modelo. O secretário dos Transportes Metropolitanos da época, Cláudio de Sena Frederico, chegou a afirmar que o novo modelo seria uma divisão entre o poder público e a iniciativa privada, sugerindo algo meio a meio ou 60% Estado e 40% privado. Como se sabe, a repartição percentual mudou um pouco no modelo final, chegando a cerca de 73% para o governo e 27% para o setor privado. Coube ao metrô arcar com a parte mais custosa da obra, ou seja, a parte civil, com a abertura dos túneis, poços de saída de ar, estações, subestações, pátio de estacionamento, etc. O parceiro privado se encarregou de comprar os trens, construir o Centro de Controle Operacional, CCO, e implantar a sinalização para a circulação segura dos trens. Tanto é que as obras da linha iniciariam em 2004, 2 anos antes do leilão da parceria público-privada PPP, que definiria quem seria o parceiro privado. Reportagem da Folha de São Paulo, foto, acervo Folha. Sugerimos que pause o vídeo para analisar o documento. Entretanto, mesmo com o metrô arcando com 73% dos custos da obra, o governo paulista decidiu implantar algumas cláusulas para evitar uma eventual licitação vazia, dando mais garantias para o futuro operador privado. Mais adiante, serão citadas 4 dessas cláusulas. Sobre o leilão, ele aconteceu em 2006, com o consórcio liderado pelo Grupo CCR se sagrando vencedor. O contrato foi assinado em 29 de novembro de 2006. Sob o nome de Via 4, a futura operadora da linha 4 amarela estava conhecida. A composição acionária da Via 4 está da seguinte forma: CCR 75%, Ruas Invest 15% e Mitsui 10%. Ainda na mesma reportagem, o então governador Mário Covas, PSDB, informou que não havia interesse em conceder as linhas que já funcionavam na época.
Pelo menos até agora, não se pensou nisso. A concessão é um mecanismo de encontrar quem ponha dinheiro. Se eu já coloquei o dinheiro, não adianta. O secretário de Transportes confirmava. A política é essa: linha que já é operada pelo metrô, continua sendo operada pelo metrô. Qualquer linha nova pode ser concedida, se a concessão assumir uma parte do investimento. Voltando a falar das cláusulas que beneficiam o operador privado, tais mecanismos estão descritos no contrato de concessão assinado. Serão expostas 4 dessas cláusulas, que impactam negativamente nas finanças do Estado e precarizam a CPTM e o metrô. A primeira delas trata da tarifa de remuneração acima da tarifa pública. A tarifa pública é aquela que o passageiro paga ao acessar o sistema, hoje custando R$ 5. Já a tarifa de remuneração é aquela que o governo repassa para a Via 4. Neste caso, o valor é dividido de 2 formas: um valor referente aos passageiros exclusivos, ou seja, aquele que acessa diretamente a linha 4 amarela, e o outro, correspondente ao passageiro integrado, ou seja, aquele que vem de outra linha. Isso está descrito na cláusula 8ª, Receitas, página 20, do contrato de concessão. Cláusula 8ª, fonte: contrato assinado da linha 4 amarela. Sugerimos que pause o vídeo para analisar o documento. Atualmente, de acordo com informações enviadas pela Secretaria de Parcerias e Investimentos, SPI, a tarifa de remuneração paga para a Via 4 por passageiro exclusivo está em R$ 6,28. Já a tarifa por passageiro integrado, e que corresponde a 50%, está custando R$ 3,14. O reajuste ocorre todo dia 1º de fevereiro contratualmente. A outra cláusula trata da prioridade da concessionária no saque das receitas da Câmara de Compensação do convênio do bilhete único. Para entender melhor, é preciso explicar que o bilhete único é o cartão de ônibus oficial da cidade de São Paulo. É gerenciado pela São Paulo Transporte, SP Trans. A partir do momento onde o bilhete único passou a ser aceito na rede sobre trilhos, um convênio foi firmado com todas as operadoras, e cada nova operadora que viesse a operar o convênio precisaria passar por um aditamento, incluindo essa nova empresa. Todo o dinheiro arrecadado a partir do uso do bilhete único vai para uma conta centralizadora, Câmara de Compensação, onde a SP Trans, obviamente, é a primeira a retirar os recursos para a remuneração das empresas de ônibus operadoras. Em seguida, por conta da cláusula contratual, a Via 4 é a próxima a retirar os recursos, sendo a primeira, se considerar a rede sobre trilhos. Metrô e CPTM ficam por último, e a cada nova concessão de linha, a empresa passa na frente das 2 estatais, também ficando à frente. Isso está especificado nas páginas 22 e 23 do contrato de concessão, a partir do item 9.2. Item 9.6, fonte: contrato assinado da linha 4 amarela. Sugerimos que pause o vídeo para analisar o documento. Hoje, a ordem do saque das receitas, considerando apenas as empresas que operam linhas do metrô ou trem, está assim: Via 4, linha 4 amarela, Via Mobilidade, linha 5 lilás, Via Mobilidade, linhas 8 diamante e 9 esmeralda, Metrô e CPTM. E como as empresas privadas possuem prioridade no saque das receitas, elas acabam retirando muito mais recursos do que depositaram na conta centralizadora. Sendo assim, o Metrô e a CPTM acabam retirando poucos recursos, deixando a operação em situação ruim. E a cada nova operadora privada, elas terão prioridade. Foram várias as vezes que Metrô e CPTM praticamente ficaram sem ter o que retirar. A partir de 2022, o governo paulista reconheceu esse problema e passou a repor por meio de subvenções. Porém, esses aportes são usados para afirmar que as empresas são deficitárias e que, por esta razão,
o correto é conceder a operação ao setor privado, mesmo sendo sabido que esse déficit é causado por conta da forma como os contratos foram elaborados e assinados. Outro aspecto negativo e que beneficia a Via 4 é a não concorrência com as linhas de ônibus da Empresa Metropolitana de Transporte Urbanos, que trafegam paralelamente à linha 4 amarela, pelos eixos das avenidas Professor Francisco Morato e Rebouças. No contrato, isso é descrito como mitigação de riscos. Isso está presente no item 11.3 do contrato de concessão, nas páginas 27 e 28. Item 11.3, fonte, contrato assinado da linha 4 amarela. Sugerimos que, pause o vídeo, para analisar o documento. De acordo com o contrato de concessão, o poder concedente, governo paulista, tem por obrigação seccionar, reduzir o itinerário das linhas de ônibus intermunicipais da Empresa Metropolitana de Transporte Urbanos, que possam concorrer com a linha 4 amarela. No local em questão, circulam linhas vindas de Taboão da Serra, Embu, Cotia e Itapecerica da Serra, com destino ao bairro de Pinheiros. Com essa cláusula, tais linhas passaram a ir apenas até as estações Vila Sônia ou Morumbi, da linha 4 amarela, obrigando o passageiro a fazer baldeação, aumentando seus custos já que a tarifa integrada possui um desconto pequeno quando da integração modal. E caso esses seccionamentos não forem feitos, o governo teria que compensar financeiramente a Via 4. Por fim, outra cláusula nociva trata do risco de demanda, caso ela fique abaixo daquilo estimado pelo poder concedente. No caso da Via 4, caso a demanda fique abaixo dos 90% das estimativas, o governo precisa fazer uma compensação financeira em favor da concessionária, conforme consta no item 11.1.5 da página 25 do contrato de concessão. Item 11.1.5. Fonte, contrato assinado da linha 4 amarela. Sugerimos que, pause o vídeo, para analisar o documento. Quanto menor ficar a demanda, maiores serão os repasses do poder público em favor da Via 4. Isso acabou se tornando comum, já que o governo paulista fez vários reequilíbrios financeiros para a Via 4 ao longo desses 14 anos de operação da linha 4 amarela, e na maioria dos casos, parte desse dinheiro vem do metrô e CPTM. Em outras situações, esses recursos são retirados do Tesouro do Estado, o que pode comprometer outras áreas, como saúde, educação e segurança. O último reequilíbrio reconhecido pelo governo paulista em favor da Via 4 foi divulgado em 30 de novembro de 2023. Nele consta que o governo terá que reembolsar a Via 4 em mais de 682 milhões de reais. Fato relevante, foto, CCR. Sugerimos que, pause o vídeo, para analisar o documento. Antes disso, em março de 2021, o governo reconheceu cerca de R$1 bilhão, também a título de reequilíbrio financeiro, por conta do atraso do não seccionamento das linhas da Empresa Metropolitana de Transporte Urbanos e do atraso nas obras, que compete ao poder concedente. Fato relevante, foto, CCR. Sugerimos que, pause o vídeo, para analisar o documento. Curiosamente, esse valor de R$1 bilhão foi quase o mesmo montante que o grupo CCR usou para fazer seu lance no leilão de concessão das linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda da CPTM. Isso será falado mais adiante neste mesmo documento. O primeiro trecho da linha 5 Lilás, entre o Capão Redondo ao Largo 13, foi inaugurado em outubro de 2002. Essa linha foi construída pela CPTM, que repassou para o metrô,
pouco antes do início da operação. Em 2011 foi iniciada as obras do prolongamento entre o Largo 13 e Chácara Clabin. A obra foi toda realizada pelo metrô a partir de recursos do Estado e o financiamento. Essa linha não seria concedida, a princípio. Porém, em meados de julho de 2015, o então governador Geraldo Alckmin anunciou que iria conceder a linha 5 Lilás, em conjunto com a linha 17, Ouro, monotrilho, após receber uma manifestação de interesse privado MP, justamente do grupo CCR, que já operava a linha 4 amarela. O leilão ocorreu em janeiro de 2018. A Via Mobilidade, consórcio formado pela CCR e pela Ruas Invest, ofereceram 553 milhões de reais de lance, que correspondeu a 185% de ágio sobre o valor exigido pelo governo paulista. A assunção do ramal aconteceu em agosto do mesmo. Neste caso, a empresa não teve que fazer praticamente nada. Todos os trens, que já haviam sido comprados pelo metrô, foram repassados para a empresa. As obras do prolongamento da linha, que estavam em vias de serem finalizadas, continuaram sob responsabilidade do metrô. No caso da linha 17 Ouro, que fora concedida em conjunto com a linha 5 Lilás, as obras ainda não finalizaram. Mas é o metrô que vem construindo o ramal. O custo dessa obra foi, em valores de 2017, de 9,2 bilhões de reais, sendo 9 bilhões de reais do poder público e 278 milhões de reais da Via Mobilidade. Diferentemente da linha 4 amarela, neste caso, o valor pago é por passageiro transportado, indiferentemente se ele vir de outra linha ou acessá-la diretamente. Entretanto, como no momento da concessão a linha ainda não estava concluída, o governo inseriu uma cláusula de acréscimo, chamada de tarifa de remuneração contingente, que acarretou um valor a mais até o momento que as obras das estações Santa Cruz ou Chácara Clabin fossem finalizadas. Isso está descrito no item 20.5.1, na página 96 do contrato de concessão. Item 20.5.1. Fonte: contrato de concessão. Sugerimos que pause o vídeo para analisar o documento. Vale ressaltar que, caso a linha não tivesse sido concedida, o governo não precisaria ter inserido essa cláusula, uma vez por ser uma operação feita pelo metrô, esse tipo de obrigação é desnecessário. Ou seja, o governo se comprometeu com algo que iria contra ele mesmo. Atualmente o valor pago por cada passageiro transportado na linha 5 Lilás é de R$ 2,49, que foi reajustado em 1º de fevereiro. Neste contrato de concessão, foi inserida a cláusula de risco de demanda, ou seja, caso o número de passageiros transportados ficasse abaixo dos 90% do projetado, o governo fará um reequilíbrio, conforme consta no item 48.5 da página 192 do contrato de concessão. Item 48.5. Fonte: contrato de concessão. Sugerimos que pause o vídeo para analisar o documento. Como a demanda da linha 5 Lilás ficou abaixo das estimativas do governo paulista, novamente foi reconhecido um reequilíbrio financeiro em favor da Via Mobilidade. O último reequilíbrio anunciado foi em dezembro de 2023, no valor de quase 300 milhões de reais. Fato relevante: foto, CCR. Sugerimos que pause o vídeo para analisar o documento. Neste caso, o reequilíbrio será feito a partir do valor adicional de R$ 0,2095 por cada passageiro transportado. Isso significa que esse valor será acrescido aos R$ 2,49 pago atualmente, conforme mostra trecho do documento fato relevante a seguir. Termo aditivo: foto, CCR. Sugerimos que pause o vídeo para analisar o documento.
No caso da Câmara de Compensação, a Via Mobilidade terá prioridade para sacar sua parte dos recursos da conta centralizadora, obedecendo a seguinte ordem: em primeiro lugar, a linha 4 amarela, depois a concessionária da linha 6 laranja, depois a concessionária da linha 18 bronze, depois a concessionária da linha 5 lilás, e por fim o saldo que restar é distribuído entre o metrô e CPTM. Como as linhas 6 laranja não está operando e a linha 18 bronze foi cancelada, a Via Mobilidade, na prática, fica em segundo lugar, conforme descrito no anexo 14 no item 1.3.5 da página 6. Item 1.3.5 do anexo 14, fonte, contrato de concessão. Sugerimos que pause o vídeo para analisar o documento. As linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda foram as primeiras da CPTM a serem concedidas para a iniciativa privada. A manifestação de interesse privado partiu da empresa Triunfo Participações e Investimentos no ano de 2016. A ideia da empresa era operar as duas linhas e fazer as modernizações caso fosse necessário. O leilão das duas linhas ocorreu em 20 de abril de 2021. A vencedora foi a Via Mobilidade, em consórcio formado pela CCR e pela Ruas Invest, a mesma da linha 4 amarela e linha 5 lilás. A outorga mínima era de 323,9 milhões de reais. A Via Mobilidade ofertou 980 milhões de reais, um ágio de 202%. Um fato curioso é que o valor ofertado pelo consórcio foi quase o mesmo que o governo paulista reconheceu a título de reequilíbrio financeiro 2 meses antes em favor da Via 4. Aqui neste caso, houve algumas diferenças com relação às outras concessões. A principal delas é que a CPTM foi obrigada a emprestar cerca de 36 trens para a Via Mobilidade, até que esta adquirisse suas próprias composições. E à medida que ela fosse recebendo seus próprios trens, ela iria devolvendo as composições emprestadas à CPTM. No contrato de concessão há um cronograma que deveria ter sido obedecido. E assim como nas demais concessões, a Via Mobilidade passou à frente do metrô e CPTM no saque dos recursos da conta centralizadora, Câmara de Compensação, do bilhete único. A ordem, desde então, passou a ser assim: Via 4, Via Mobilidade linha 5 lilás, Via Mobilidade linhas 8 e 9, metrô e CPTM, agravando ainda mais a saúde financeira das duas empresas públicas. Isso está disposto na página 74 no item 19.8 do contrato de concessão. A tarifa paga para a Via Mobilidade hoje por passageiro transporte é de R$ 3,67, com data base de 1º de setembro. Prioridade para as empresas privadas, fonte, contrato de concessão. Sugerimos que pause o vídeo para analisar o documento. Esta concessão também foi e continua sendo bem problemática, com muitas falhas, acidentes e queda na qualidade do serviço, o que levou, inclusive, a uma investigação do Ministério Público MP, que chegou a pedir a rescisão contratual. Muitas inverdades chegaram a serem mencionadas, como uma suposta sabotagem, que nunca foi provada, e a alegação de que a CPTM repassou trens e equipamentos sucateados, outra inverdade. Uma vez que a estatal operava as duas linhas de forma plena e com altos índices de aprovação dos passageiros em suas pesquisas de satisfação. A título de curiosidade, em 2021, último ano de operação plena das linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda pela CPTM, a avaliação positiva dessas linhas era de 88,8% e 84,5% respectivamente, conforme consta na página 19 da pesquisa divulgada pela CPTM em seu site. A avaliação da CPTM, fonte,
Pesquisa site CPTM. Sugerimos que pause o vídeo para analisar o documento. Com a concessão para a viamobilidade, o índice aprovação caiu para 51% na linha 8 Diamante e 53,3% na linha 9 Esmeralda, de acordo com pesquisa divulgada pela concessionária, na página 22 da apresentação. Esses correspondem ao primeiro ano de operação privada nas duas linhas. Avaliação da viamobilidade. Fonte: pesquisa site Viamobilidade. Sugerimos que pause o vídeo para analisar o documento. Em uma entrevista para o site Universo Online, o secretário de Parcerias e Investimentos, Sr. Rafael Benini, afirma que a CPTM entregou a infraestrutura em situação ruim, afirmando que um trilho não fica ruim da noite para o dia. Em suas palavras, porém, se a situação da via permanente estivesse, de fato ruim, a própria CPTM não iria conseguir operar, já que equipamentos ferroviários necessitam de manutenção constante. Nessa reportagem, ele ainda diz que a CPTM investiu 600 milhões de reais nos 10 anos anteriores à concessão das linhas e que a Viamobilidade investiu 1,8 bilhão de reais no primeiro ano de operação. Entretanto, ele se esqueceu de dizer que desde que a CPTM assumiu as linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda, no ano de 1996, a empresa investiu valores bilionários na modernização das duas linhas. Nessa reportagem, ele ainda diz que a CPTM investiu 600 milhões de reais nos 10 anos anteriores à concessão das linhas e que a Viamobilidade investiu 1,8 bilhão de reais no primeiro ano de operação. Entretanto, ele se esqueceu de dizer que desde que a CPTM assumiu as linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda, no ano de 1996, a empresa investiu valores bilionários na modernização das duas linhas. Não faria sentido, então, ter investido mais que 600 milhões de reais, sabendo que já havia sido investido antes, bastando manter as duas linhas. Ainda assim, a CPTM investiu cifras vultosas, refutando o secretário. Será citado algumas das obras realizadas pela CPTM. Primeiramente foi viabilizada a dinamização da linha 9, onde foram construídas diversas estações no trecho entre Pinheiros e Santo Amaro. Segundo reportagem da época, foram gastos 383 milhões de reais. Vide reportagem da Folha de São Paulo no começo desse documento. Ainda na linha 9, houve o prolongamento a partir de Jurubatuba até Grajaú. Segundo nota do governo estadual, foram investidos 245 milhões de reais, incluindo as obras físicas, estações, trilhos, viadutos, pontes, reforma da estação Jurubatuba, reassentamento das famílias, projeto e licenciamento ambiental. Custo da obra da extensão entre Jurubatuba e Grajaú. Fonte: Portal do Governo do Estado. Sugerimos que pause o vídeo para analisar o documento. Com relação ao primeiro trecho da linha 5 Lilás, entre Capão Redondo e Largo 13, todos sabem que a linha foi repassada ao metrô, porém, ele foi construído pela CPTM ao custo de 646 milhões de dólares americanos, que em conversão direta, de acordo com a cotação da época, daria em torno de 1,5 bilhão de reais. Seguindo para a linha 8 Diamante, uma das grandes obras foi o retorno da extensão para Amador Bueno, orçada em 83,5 milhões de reais à época. Custo da obra da extensão para Amador Bueno. Fonte: Portal do Governo do Estado. Sugerimos que pause o vídeo para analisar o documento. No caso da Viamobilidade, ela irá investir cerca de 4 bilhões de reais nos 30 anos de concessão, porém, se esse valor for dividido, serão investidos, em média, cerca de 133 milhões de reais por ano.
A CPTM, enquanto esteve à frente das linhas 8 e 9 por 25 anos, entre os anos de 1996 e 2021, investiu muito mais do que isso, bastando consultar os relatórios administrativos, sendo que nos primeiros anos, direcionou muitos recursos para esses dois ramais. Sobre os trens emprestados, a Via Mobilidade afirmou que os trens eram antigos e, por isso, os problemas acontecem. As composições emprestadas das séries 7000, 7500 e 8500, excluindo, por motivos óbvios, os da série 5400, começaram a operar nos anos de 2010, 2011 e 2015, respectivamente. Considerando a vida útil de trens, podemos dizer que são praticamente novos. Os trens da série 8000, que rodavam nas duas linhas e depois foram remanejados para a linha 11 Coral, são do ano de 2011 também. Isso mostra que o problema não são os trens, e sim a falta de competência da concessionária privada. E com exceção dos trens da série 8000, os que foram repassados para a Via Mobilidade são os trens que a CPTM já operava, os tais antigos. Isso significa que, mesmo a suposta antiguidade das composições, a estatal dava conta de prestar um serviço, no mínimo, adequado. Porém, para que fique claro, será descrito a seguir qual é a vida útil de um trem. Segundo estudo realizado no ano de 1991, pela Régie Autonome des Transports Parisiens e de autoria de Didier Langrande, para o Comitê de Material Rodante da Associação Internacional de Transportes Públicos, a vida útil normal de um trem é de 30 anos. Entretanto, essa vida útil pode chegar a 48 anos, considerando realizado o plano de manutenção preventivo, preconizado pelo fabricante e ainda com realização de, pelo menos uma intervenção de grande porte de modernização de seus sistemas principais. Assim, a vida útil originalmente de 30 anos pode ser estendida em mais 60%. Ainda sobre os trens cedidos, está havendo um completo descumprimento por parte da Via Mobilidade. O contrato de concessão com a Via Mobilidade foi assinado no dia 30 de junho de 2021. A partir dessa data, após 18 meses, a empresa deveria ter recebido o primeiro trem novo. Isso correspondeu ao mês de setembro de 2022. Entretanto, a primeira composição nova foi entregue em fevereiro de 2023. Com 5 meses de atraso, o cronograma diz que esse primeiro trem novo deveria ter entrado em operação no 21º mês após a assinatura do contrato, ou seja, em dezembro de 2022. Porém, como a entrega atrasou, é impossível esse cumprimento de prazos. Entretanto, esse é um problema da Via Mobilidade, onde a CPTM não deveria ter nada a ver com isso, exceto receber de volta seus trens emprestados. A primeira devolução de trem para a CPTM deveria ter ocorrido no 23º mês após a assinatura do contrato de concessão, ou seja, em 30 de maio de 2023, fato que não aconteceu. Nessa data, 2 trens deveriam ter sido devolvidos à estatal. A tabela a seguir mostra o cronograma, caso ele tivesse sido seguido de forma fiel ao que está no contrato de concessão. Logo a seguir, uma imagem mostra o cronograma de devolução, que foi extraído da página 5 do anexo 2F do contrato de concessão. Cronograma de devolução. Fonte: anexo 2F do contrato de concessão. Sugerimos que pause o vídeo para analisar o documento. Como se pode notar, o prazo final para a devolução dos 34 trens se esgotou no dia 30 de abril. Como a assinatura ocorreu em 30 de junho de 2021, o prazo final foi justamente nesta data, ou seja, exatamente 3 anos. É óbvio que isso não será cumprido, mas mostra um pouco do ambiente, das concessões de linhas metroferroviárias para o setor privado e o quanto a suposta flexibilidade e rapidez de aquisição de materiais é uma certa falácia.
Na data de elaboração deste material, a Viamobilidade já tinha recebido 21 trens novos. Desses, 13 já estão em operação. Entretanto, ela devolveu apenas 4 composições para a CPTM. Ao entrar em contato com a Secretaria de Parcerias e Investimentos, por meio da Lei de Acesso à Informação, eles apenas afirmaram que as multas constam no contrato, mas não falaram qualquer coisa sobre a aplicação dessas multas. A seguir, uma das respostas enviadas pela pasta. Sobre as penalidades, qualquer conduta omissiva da concessionária no descumprimento ao prazo contratual de devolução dos trens, perfaz infração contratual prevista no item 9 da tabela de infrações do anexo 5, penalidades, do contrato de concessão. Sendo assim, a Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões já instaurou processos administrativos sancionadores para apurar o atraso na devolução de trens por parte da concessionária, podendo incidir na aplicação de multa de R$ 500 mil no primeiro mês e de R$ 1 milhão por mês, do segundo mês em diante, aplicada pro rata DAI, na data base, por trem, até a regularização de sua mora, nos termos do item 16.2 do anexo 5. A SPI, CMCP, está atenta para garantir que a concessionária cumpra as melhorias e obrigações contratuais, supervisionando de perto as ações em andamento. O item 5.5.4 do anexo 2 página 13 diz que a concessionária deve cumprir, impreterivelmente, independentemente da entrada em operação dos novos trens adquiridos, a programação de devolução de trens, compreendendo, integralmente, a ordem, quantidades e prazos. Devolução dos trens. Fonte: anexo 2G do contrato de concessão. Sugerimos que pause o vídeo para analisar o documento. No anexo 5, penalidades, do edital 6, tipificação das infrações, tabela de infrações, em seu item 9, página 13, consta que a concessionária deve receber multas de R$ 500 mil por trem no primeiro mês de atraso e de R$ 1 milhão do segundo mês em diante. Multas e penalidades. Fonte: anexo 5 do contrato de concessão. Sugerimos que pause o vídeo para analisar o documento. Considerando os valores citados acima, os trens devolvidos, não devolvidos, e o mês atual, a multa que deveria ser cobrada junto à Viamobilidade já está em cerca de R$ 181 milhões. Dinheiro esse que acreditamos que o governo estadual não irá cobrar para não se indispor junto à concessionária. Cálculo das multas. Fonte: elaboração própria. Sugerimos que pause o vídeo para analisar o documento. A tabela anterior mostra o valor aproximado das multas, considerando a data de 30 de abril de 2024. As linhas da planilha destacadas na cor verde indicam os trens já devolvidos. O valor da multa em vermelho corresponde ao acumulado até o momento da devolução, que ocorreu a partir de janeiro de 2024. Além do peso das multas, a CPTM segue sendo prejudicada, pois com o descumprimento da devolução, a empresa pública tem operado trens mais antigos em algumas de suas linhas. Vale lembrar que, embora esses trens sejam mais antigos, eles estão em perfeito estado de conservação. Porém, até para o conforto do passageiro e uma maior oferta de lugares, é de grande importância que a Viamobilidade devolva todos os trens emprestados o quanto antes. Falando agora sobre o pátio de Presidente Altino, a CPTM executava diversas atividades no local, não apenas para as linhas 8 Diamante e Nova Esmeralda, como para todas as suas linhas. O local é um dos maiores complexos ferroviários do estado de São Paulo em operação. Porém, com a concessão, a CPTM deve deixá-lo, sendo que algumas atividades tiveram que ser remanejadas para outras estruturas da estatal. Foi uma grande perda, uma vez que o referido complexo era referência e dispunha de vários equipamentos necessários para a operação ferroviária. No contrato de concessão, no item 11.1,
2.2, na página 48, consta que a concessionária, no caso a Via Mobilidade, deverá fazer a realocação completa das atividades no prazo de 36 meses contados da data de início da operação comercial. Como a operação comercial aconteceu em 27 de janeiro de 2022, o prazo vence no começo do ano de 2025. Nos itens seguintes, consta que o poder concedente indicará e disponibilizará os terrenos para que as novas edificações sejam erguidas. Até o momento, porém, há poucas informações sobre se esse processo está em curso. Vale lembrar que faltam cerca de 7 meses para o vencimento do prazo. Com a projeção do governo do estado de São Paulo em conceder todas as linhas, talvez esse não cumprimento desta cláusula seja até proposital, uma vez que os novos pátios seriam de responsabilidade da futura operadora. Porém, enquanto isso, a CPTM segue sendo prejudicada por mais um descumprimento. Realocação das atividades. Foto. Contrato de concessão. Sugerimos que pause o vídeo para analisar o documento. Há também um fato no mínimo estranho. Devido às dificuldades da Via Mobilidade, a CPTM realizou alguns serviços em suas oficinas para a concessionária. Não se sabe ao certo como se deram esses acordos, porém, será citado um desses serviços que a CPTM prestou para a Via Mobilidade. Nos dias 8 e 9 de setembro de 2023, o trem QI 148, série 7000, de responsabilidade da Via Mobilidade, esteve presente em 2 oficinas da CPTM, Luz e Lapa, para serviços de manutenção corretiva, entre elas a troca de máquinas de ar-condicionado do salão de passageiros, alvo constante de inúmeras reclamações dos usuários das linhas 8 e 9, e troca de equipamentos sob o estrado, vide imagens. Executada pelas equipes da CPTM, todo o trabalho envolveu uma longa logística, como o translado realizado por locomotiva, já que o trem não se deslocou por tração própria, manobras em pátios, oficinas e estratégias com o CCO para causar o menor impacto na circulação das linhas 7, Rubi, 10, Turquesa e 11, Coral, além dos custos com a mão de obra, peças e equipamentos de reposição. Felizmente, boa parte desses transtornos foram mitigados pelos ferroviários da CPTM e pouco foram sentidos na operação comercial. Porém, o custo financeiro dessa ajuda à CCR Via Mobilidade não é de conhecimento público. Se não bastasse, a Via Mobilidade herdou da privatização das linhas 8 e 9 o maior e mais complexo pátio e oficina de trens metropolitanos que a CPTM dispunha, que é o Pátio de Presidente Altino, localizado entre as estações Osasco e Presidente Altino. Essa oficina oferece estrutura completa e adequada para a realização de qualquer tipo de manutenção em trens metropolitanos. Fica a pergunta: por que a CCR não fez a manutenção em Presidente Altino? A seguir, algumas fotos do momento. QI 148, à esquerda, Oficina Lapa. Sugerimos que pause o vídeo para analisar a foto. Manutenção, truque, estrado do trem. Sugerimos que pause o vídeo para analisar a foto. Equipamentos trocados, peças mais claras. Sugerimos que pause o vídeo para analisar a foto. A seguir, parte do documento que comprova o fato descrito sobre o traslado do trem para a CPTM realizar os reparos. Traslado do trem, foto, documento CPTM. Sugerimos que pause o vídeo para analisar a foto. Sobre a ação do Ministério Público para cancelar o contrato, os promotores chegaram a pedir a rescisão contratual, tamanha eram as falhas.
Durante as audições, declarações inverídicas foram ditas por representantes da Viamobilidade, algumas delas já mencionadas neste documento, como a situação dos trens e da infraestrutura geral. A assunção das linhas pela CPTM custaria aos cofres públicos estaduais cerca de R$ 1 bilhão, valor esse que seria usado nas obras, reparos e contratação de cerca de 2.000 funcionários. A substituição da concessionária pela estatal CPTM poderia demorar cerca de 1 ano para ser efetivada. Isso consta na página 18, no item 2.9 do documento do Ministério Público. Trecho do documento do Ministério Público, foto, documento do Ministério Público. Sugerimos que pause o vídeo para analisar o documento. Porém, os promotores, ao fazer tal questionamento, o fizeram para diretores e demais funcionários do alto escalão da CPTM, que por terem cargo indicado pelo governador, tiveram que afirmar que a estatal não teria como reassumir as linhas. Porém, a CPTM tinha e ainda tem capacidade de sobra para operar novamente as linhas 8 e 9. O valor de R$ 1 bilhão citado acaba sendo igual ou até menor do que os valores pagos para as concessionárias Via 4 e Viamobilidade a título de reequilíbrio financeiro. Sendo assim, o Ministério Público decidiu optar por um termo de ajustamento de conduta, onde a Viamobilidade se comprometeu a fazer investimentos e melhorar a qualidade do serviço prestado nas duas linhas, além de construir equipamentos públicos sociais em alguns dos bairros servidos pelas linhas. O trem Intercidades é um projeto que vai ligar São Paulo a Campinas, saindo da estação Barra Funda até o centro de Campinas. A ligação entre as duas cidades é objeto de estudo desde ao menos os anos 2000. Naquela época, o projeto estava a cargo da CPTM, que fazia parte de um amplo programa de trens regionais. No começo da década de 2010, o plano chegou a ser divulgado em diversos locais. A rota para Campinas teria um traçado diferente do atual. Seriam aproveitados apenas algumas partes do trecho da linha 7 Rubi. A nova ligação usaria a mesma faixa até aproximadamente a região de Perus para em seguida ter uma via própria nova e depois se encontrar com a faixa existente, novamente só após Jundiaí, em uma das alternativas. Esse traçado seria mais linear e com menos interferências, o que garantiria viagens mais rápidas e competitivas. A velocidade máxima do trem seria de 160 km por hora. Aqui sim, um trem de média capacidade, e a bitola usada seria a Internacional 1435 mm, resultando em um custo menor de aquisição e manutenção do maquinário ferroviário. Entretanto, esse projeto foi descartado por seu custo mais elevado. A Secretaria dos Transportes Metropolitanos passou a ser a nova responsável do projeto e, com isso, vieram as alterações profundas, que resultaram no projeto atual. Em 2017 ficou decidido que se usaria toda a faixa atual existente e da carga após Jundiaí até Campinas. A linha 7 Rubi seria incluída no projeto como forma de reduzir a participação estatal, além de garantir ao futuro operador um retorno financeiro imediato com a operação da linha. Durante a gestão de João Dória, o projeto foi consolidado. Ficou decidido que seriam 3 serviços. A linha 7 Rubi, que seria encurtada na Barra Funda e em Francisco Morato, o trem intermetropolitano, serviço parador entre Francisco Morato e Campinas, e o próprio trem Intercidades, a ligação expressa. Restava, porém, a segregação do transporte de carga, permitindo a operação sem interferências, fato que aconteceu em 2022. O projeto ficou orçado em cerca de 13 bilhões de reais, com o poder concedente arcando com 50% desse valor. Quando assumiu o governo estadual, a gestão Tarcísio de Freitas lançou o edital de concessão no início de 2023, com alterações sensíveis. Uma delas foi a mudança do ponto terminal da linha 7 Rubi. Em vez de Francisco Morato,
a linha continuaria finalizando em Jundiaí. Diga-se de passagem, uma decisão acertada, uma vez que desobrigaria ao passageiro pagar mais uma tarifa no trem entre Jundiaí e Botujuru. O trem intermetropolitano, então, agora seria o serviço metropolitano entre Jundiaí e Campinas, obedecendo paradas em Louveira, Vinhedo e Valinhos. Características do trem Intercidades. Fonte: apresentação do governo. Sugerimos que pause o vídeo para analisar o documento. Ao longo de 2023, o mercado não sinalizou bem ao projeto. O leilão, que estava marcado para novembro do mesmo ano, foi alterado para 29 de fevereiro de 2024 e com novas mudanças, dessa vez atendendo às exigências do mercado que, diga-se passagem, deixou o projeto mais caro para o Estado e mais barato para o futuro operador privado. Em vez de arcar com 50% da obra, o governo estadual passaria a aportar 75% de recursos. Além disso, passou a garantir 90% da receita do trem Intercidades ao futuro operador privado. Um completo descalabro. Valores e custos. Fonte: site do Governo do Estado. Sugerimos que pause o vídeo para analisar o documento. O leilão ocorreu no dia 29 de fevereiro de 2024 e teve apenas um participante. Dias antes do leilão, o governo paulista, em suas redes sociais, fez uma verdadeira ofensiva, mostrando as supostas vantagens do trem Intercidades, todas facilmente refutáveis por alguém com o mínimo de entendimento em mobilidade urbana regional. De uma maneira geral, a informação passou a dar lugar ao desespero. Um dia antes, o senhor governador Tarcísio de Freitas fez uma reunião com o Grupo Comporte, que no dia seguinte se sagraria vencedor do certame, onde apenas ele participou, ofertando o desconto mínimo possível, no caso 0,01%. Agenda do governador. Fonte: site do Governo do Estado. Sugerimos que pause o vídeo para analisar o documento. O Grupo Comporte, em consórcio com a CRRC, foi o único a participar do leilão, ofertando um desconto de 0,01% no valor da contraprestação pecuniária máxima estipulada de 8.058.803.532,74, 8,1 bilhões de reais. Isso significa que o governo economizou 805.880,25 mil reais nesse leilão. Todos os demais custos que competem ao Estado serão arcados por ele em sua totalidade, ou seja, os 8,1 bilhões de reais mais os 9 bilhões de reais do aporte estatal na obra. Para que se possa entender, como se trata de uma concessão patrocinada, essas contraprestações serão pagas pelo governo ao concessionário durante os 30 anos de concessão, ou seja, os 8,1 bilhões de reais serão distribuídos pelo período em questão. Se dividirmos pelos 360 meses, chega-se a 22,3 milhões de reais mensais, ou 268 milhões de reais por ano. Considerando os 800 mil reais de desconto, o governo vai economizar, por ano, 27 mil reais ou, por mês, 2,2 mil reais. Ou seja, mensalmente. Essa concessão trará uma economia aos cofres públicos de cerca de um salário mínimo e meio. Dentro da administração pública, o processo de contratação de algum serviço ou obra é feito por licitação. Neste processo, geralmente, a seleção se dá pelo menor preço. Neste caso, a escolha se daria pelo maior desconto, mas só havia uma empresa, e ela ofertou o mínimo para ser considerada habilitada. Porém, para dar esse lance mínimo, certamente ela sabia que não teria concorrência. Se no dia anterior, eles reuniram com o governador, sinal de que conversaram sobre a não concorrência, sem ter nenhuma surpresa desagradável. Aliás,
essa reunião às vésperas do leilão não pareceu adequada. O artigo 37 da Constituição Federal diz que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. se nos próximos projetos a situação se repetir, teremos uma enxurrada de recursos públicos para bancar grandes obras que serão administradas pelo setor privado sem que eles assumam riscos alguns. Sobre o projeto em si, será explicado por que ele é ruim e prejudicial para a CPTM. A tarifa máxima a ser cobrada é de R$ 64. O tempo estimado é de 1 hora e 4 minutos. Por si só, isso não vai tirar o passageiro que está no automóvel. Falando em automóvel, o erro do trem Intercidades é esse. Nas apresentações feitas pelo governo estadual, são feitas comparações apenas com o serviço de ônibus, erro grosseiro. Com o advento desses aplicativos, a tendência é que as viagens por esse modo fiquem cada vez mais baratas e acessíveis. Se hoje uma viagem regular de São Paulo a Campinas custa entre R$ 40 e R$ 45, no futuro elas tendem a ficar mais baratas. E se hoje a tarifa do trem Intercidades está estimada em R$ 64, no futuro, quando o projeto for lançado, ela estará maior. Para se ter uma ideia, fazendo uma comparação, a distância entre São Paulo e Campinas é de cerca de 100 quilômetros. Um carro popular como motorização 1.0 consegue fazer 15 km por litro. Considerando o valor de R$ 6 o litro de gasolina, seriam necessários 7 litros para ir de uma cidade até a outra. Logo, o custo com combustível seria de R$ 42 por sentido ou R$ 84 somando a ida e a volta. Considerando os 2 pedágios por sentido, com valores arredondados de R$ 13 cada, o custo total em ambos os sentidos seria de R$ 52. A soma dos 2 valores combustível-pedágios seria de R$ 136. Se esse valor por dividido por uma família de 4 pessoas, chega ao custo de R$ 34 por pessoa. Se o trem Intercidades estivesse funcionando hoje, o custo teria sido de R$ 512. Deve-se incluir, também, o custo do transporte coletivo de casa até a Barra Funda e da Estação Central de Campinas até o destino de viagem da pessoa. Em outras palavras, uma família com 4 pessoas gastaria R$ 376 a mais se optasse pelo trem Intercidades. O trem intermetropolitano será um serviço metropolitano parador, atendendo as cidades de Jundiaí, Louveira, Vinhedo, Valinhos e Campinas. A tarifa a ser cobrada, de acordo com o edital, é de R$ 14,05. Trata-se de uma tarifa quilométrica, ou seja, quem percorrer uma distância menor pagará menos. Porém, o serviço que o trem intermetropolitano prestará no futuro é o que a CPTM faz hoje, ou seja, um serviço metropolitano. Logo, o mais lógico e justo seria cobrar a tarifa pública vigente, ou seja, os R$ 5 atuais. Assim, quem viesse de Campinas e decidisse usar o trem intermetropolitano e a linha 7 Rubi, gastaria R$ 10. De uma maneira geral, nos causou um certo espanto esse valor tão elevado. Estávamos crentes que cobrariam a tarifa pública, até porque, como já dissemos mais acima, trata-se de um serviço metropolitano também. Dentro de políticas de mobilidade urbana, a acessibilidade financeira é um dos pontos de atenção e que precisa ser rigorosamente trabalhada, de modo a tornar o serviço inclusivo. Portanto, no referido contexto, não faz muito sentido uma tarifa que destoa das demais, mesmo em tratando de um serviço novo. O projeto terá uma tarifa teto de R$ 64 no serviço expresso e de R$ 14,05 no serviço parador entre Jundiaí e Campinas. Um valor que não será competitivo ao serviço de ônibus e, principalmente, aos automóveis. Além disso, o tempo estimado será de 1 hora e 4 minutos, que não chega a ser uma grande diferença às outras alternativas.
Esse aqui é outro detalhe que coloca em xeque os benefícios do trem intercidades. O serviço expresso irá operar em via singela, entre Barra Funda e Jundiaí, ou seja, apenas um trilho para os dois sentidos da viagem. Essa foi a solução encontrada pelo governo para lidar com a faixa disponível. Vamos entender? O projeto atual contempla 4 vias entre Barra Funda e Jundiaí. São 2 vias para a linha 7 Rubi, uma via para o trem intercidades e outra para a carga. Por esta razão, o trem intercidades irá operar em via singela no trecho em questão. Haverá alguns pontos de ultrapassagem, porém, em alguns momentos, o trem que estiver no sentido de menor demanda deverá dar prioridade ao de maior demanda, ou seja, deverá aguardar nos locais definidos para assim continuar a viagem. Exemplo, de manhã, geralmente o fluxo maior tende a ser de Campinas para São Paulo. Isso significa que o trem do sentido oposto, São Paulo a Campinas, deverá ficar aguardando em alguns momentos o outro trem passar por ele. No final da tarde, a situação se inverterá. Por si só, isso já aumenta o tempo de viagem. Entre Jundiaí a Campinas, serão 3 vias, 2 para o trem intermetropolitano e uma para a carga. Neste caso, o trem intercidades irá compartilhar os trilhos com o trem intermetropolitano, que também poderá impactar nas viagens. É inadmissível pensar em um serviço expresso operando em via singela, quando se fala em retornar com as ligações regionais, de modo a atrair passageiros de outros modos. Não tem cabimento. Supondo que a demanda aumente em todos os serviços, e consequentemente o número de viagens seja necessário, haverá muitos, mas muitos problemas no futuro. Ademais, embora seja uma parceria público-privada PPP, o governo vai arcar com 75% do custo total da obra e dar garantia de 90% da receita do serviço expresso, ou seja, o vencedor deste leilão participará com apenas 1/4 de seu valor e terá uma garantia contratual. O trem intercidade circulará em via singela, entre Barra Funda e Jundiaí, ou seja, será o mesmo trilho para os dois sentidos. Por esta razão, em alguns trechos, o trem que estiver no sentido não prioritário deverá aguardar o trem no sentido oposto passar. Neste caso, a viagem será de 1 hora e 15 minutos, entre Jundiaí e Campinas. O trem intercidades irá compartilhar as vias com o trem intermetropolitano, o serviço parador. O serviço 710 foi, sem dúvida, uma das melhores ideias da CPTM nos últimos anos. Criado em 2021 a partir da unificação da operação das linhas 7 Rubi e 10 Turquesa, o serviço possibilitou ir de Jundiaí até Rio Grande da Serra em uma mesma viagem, ou seja, sem a necessidade de fazer baldeação, trocar de trem. Isso acabou por beneficiar cerca de 165 mil pessoas à época, número esse que certamente está maior nos dias de hoje. Notícia sobre os 2 anos do Serviço 710, fonte, site da CPTM. Sugerimos que pause o vídeo para analisar o documento. Antes disso, a linha 7 Rubi ia de Jundiaí até o Brás, enquanto a linha 10, Turquesa, ia de Rio Grande da Serra até a mesma estação. Uma baldeação no Brás era obrigatória. Com o serviço 710, isso deixou de ser necessário. O trecho total possui 100 km e a viagem é feita em 2 horas e 8 minutos. Com o projeto do trem intercidades, o serviço 710 será extinto e a linha 7 Rubi terá seu traçado encurtado na Barra Funda. Serão necessárias 2 transferências, uma na Barra Funda e outra no Brás, para fazer uma viagem direta entre as linhas 7 e 10. Apenas como comparação, a demanda prevista para o trem intercidades no horizonte do ano de 2050 é de 60 mil pessoas por dia. O serviço 710 beneficiou 165 mil por dia. A demanda média diária das linhas 7 e 10 gira em torno de 750 mil. São números importantes para um serviço que será extinto tão logo o contrato com a futura operadora seja assinado.
Trecho do estudo de impacto ambiental que fala sobre o fim do serviço 710, fonte, EIA. Sugerimos que pause o vídeo para analisar o documento. Após a contextualização, é importante mostrar que as concessões têm sido nocivas para o Estado, sobretudo por prejudicar o metrô e a CPTM. Desde quando as concessões iniciaram, as duas empresas públicas passaram a receber menos recursos oriundos do convênio do bilhete único. Por exemplo, em 2022, o governo paulista reconheceu essa discrepância e passou a fazer subvenções. Porém, usa disso para justificar que as empresas são deficitárias e que, por essa razão, é necessário conceder toda a operação. Uma reportagem do portal Universo Online, publicada no dia 27 de novembro de 2023, mostrou que as linhas concedidas ganham 4 vezes mais, mas transportam bem menos que o metrô e CPTM. Repasses e passageiros transportados. Foto, Universo Online. Sugerimos que pause o vídeo para analisar o documento. Se a única fonte de renda fosse a do bilhete único, considerando o número de passageiros transportados e o valor do repasse para cada empresa, o metrô e a CPTM teriam recebido em média menos que 40 centavos por passageiro. Enquanto isso, a Via 4 teria recebido cerca de R$ 4,46. Em outra reportagem, publicada na mesma data, o secretário de Parcerias e Investimentos, Sr. Rafael Benini, afirma que o modelo centrado no bilhete único é inviável e que assim que a linha 6 laranja começar a funcionar, o Estado não terá dinheiro da conta centralizadora Câmara de Compensação para pagar as concessionárias. Mais recentemente, no dia 9 de maio de 2024, outra reportagem do Universo Online foi publicada, reforçando o quão lesivo é o modelo das concessões. Com o título de "Após privatizações, repasse do bilhete único para metrô e CPTM caiu 86%. A matéria mostrou que metrô e CPTM viram suas receitas oriundas do bilhete único caírem, a partir do momento que as concessões foram ampliadas. Em 2018, antes das concessões das linhas 5 Lilás, 8 Diamante e 9 Esmeralda, a Via Mobilidade, metrô e CPTM receberam cerca de 1,8 bilhão de reais. Em 2023, o repasse para as empresas públicas caiu para 260 milhões de reais, enquanto o valor destinado para as linhas operadas pela iniciativa privada subiu para 2,3 bilhões de reais. Repasses e passageiros transportados. Foto, Universo Online. Sugerimos que pause o vídeo para analisar o documento. Foi considerado o número de passageiros transportados total por operadora, pois apenas metrô e CPTM indicaram o número de pagantes, utilizando unicamente o bilhete único, excluindo gratuidades e o bilhete top, entre outros. Além disso, conforme o Universo Online revelou, metrô e CPTM repassaram mais de 250 milhões de reais do caixa do bilhete único às concessionárias para bancar passagens do top. Repasses e passageiros transportados. Foto, Universo Online. Sugerimos que pause o vídeo para analisar o documento. Além disso, diferente do que se diz, as concessões encarecem o custo global para o Estado de diversas formas. A seguir, será ilustrado alguns dos exemplos que mostram esse encarecimento e como poderá agravar a situação no futuro, podendo, inclusive, inviabilizar novas linhas de metrô. Hoje, se um passageiro decide ir da região da Faria Lima até o Capão Redondo, ele vai usar 3 linhas, 4 amarela, 9 esmeralda e 5 lilás. Ele pagou os R$ 5 para acessar a primeira linha, porém, o
o Estado terá que pagar para essas 3 operadoras. Sendo assim, serão R$ 6,32 para a linha amarela, R$ 3,67 para a linha esmeralda e R$ 2,49 para a linha lilás, chegando ao valor total de R$ 12,48. Ou seja, passageiro pagou R$ 5,00, mas o governo desembolsará mais que o dobro. Caso esse passageiro use da gratuidade ou meia tarifa, o valor desembolsado será maior ainda. Essa situação acima se agravará à medida que mais concessionárias venham a operar linhas metroferroviárias e o passageiro decida fazer diversas baldeações em sua viagem, fato que poderá ser comum com a construção de novas linhas e as maiores possibilidades de integração entre elas. Sendo assim, o orçamento do governo estará perigosamente comprometido para bancar as obrigações contratuais junto às operadoras, e isso pode inviabilizar a construção de novas linhas. Imaginem o orçamento da Secretaria dos Transportes Metropolitanos sendo usado, única e exclusivamente para honrar os pagamentos por passageiros, para todas as operadoras privadas, impossibilitando estudos e trabalhos em novas linhas, e é isso que está se desenhando. Esse é um ponto de alerta. Quanto mais operadores, maior o custo global, e vou explicar. Até alguns anos atrás, Metrô e CPTM eram as 2 únicas empresas operadoras. As estruturas dessas empresas eram dimensionadas de acordo com as linhas que operavam, obedecendo diversos critérios. Por exemplo, com apenas um centro de controle operacional cada, Metrô e CPTM controlavam todas as suas linhas. A partir do momento em que se faz concessão de linhas individualmente ou em pequenos grupos, começa a ser necessário que essas novas empresas tenham suas estruturas próprias. Isso significa que diversos equipamentos em duplicidade acabam sendo necessários. Por exemplo, cada empresa deverá ter o seu centro de controle operacional, o seu almoxarifado, o seu estacionamento, o seu lavador, as suas oficinas, enfim, diversas estruturas em duplicidade. Se antes um centro de controle operacional poderia ser usado para controlar 3, 4 ou 7 linhas, agora, com essa ideia de fazer concessões de linha por linha, será necessário um centro de controle operacional para cada empresa ou 2 ou 3 linhas, um custo completamente desnecessário. A CPTM, quando assumiu as linhas da CBT1 e FEPASA, possuía 3 centros de controle operacionais diferentes. Anos depois, ela unificou o controle das 6 linhas, e logo depois, da linha 13 JAD, em um único local, reduzindo custos e permitindo maior interação entre os ramais operacionalmente falando, além de garantir que seus funcionários pudessem estar cientes dos acontecimentos em todos os ramais. Com a concessão das linhas 8 e 9, foi necessária a construção de um novo centro de controle operacional para essas 2 linhas. E agora, com a concessão da linha 7, Rubi, será necessário um novo centro de controle operacional para ela. Em outras palavras, a CPTM teve todo o trabalho e cuidado para unificar tudo em um local só, e agora, com essas concessões desnecessárias, estão desfazendo tudo. Isso sem contar o custo com os próprios funcionários. Se antes um gerente de operações era responsável por controlar diversas linhas, agora será um gerente para cada linha individualmente, o que encarece o custo global da infraestrutura metroferroviária. A CPTM hoje opera alguns serviços expressos, com viagens mais rápidas, atendendo a locais e regiões estratégicas. Os 2 serviços em vigor são o Expresso Aeroporto, que liga a estação Barra Funda até o aeroporto de Guarulhos, parando apenas nas estações Luz, Brás e Secap. O outro serviço é o Expresso Linha 10, que liga as estações Tamanduateí e Santo André, parando apenas em São Caetano do Sul. Em todos esses serviços é cobrado o mesmo valor da tarifa pública, R$ 5,00. Na Copa do Mundo de 2014, a CPTM criou o Expresso Copa, ligando as estações Luz e Itaquera, onde fica o estádio. Na época, foi cobrado o mesmo valor da tarifa pública daquele ano.
mesmo quando havia as corridas de Fórmula 1 no Autódromo de Interlagos ou eventos musicais no local. A CPTM fazia operações especiais para aumentar a oferta de lugares e reduzir os intervalos para os torcedores, quando ainda operava a linha Nova Esmeralda. Pois logo que a Via Mobilidade passou a operar a linha Nova Esmeralda, no dia do evento The Town, a concessionária criou um serviço expresso para o pessoal que iria ao show. Porém cobrou valores que variavam de R$ 15 a R$ 40, dependendo da modalidade. No dia, houve reclamações de passageiros que viram a concessionária priorizar o serviço expresso em detrimento ao serviço comum, onde as pessoas pagavam a tarifa pública. Sendo assim, caso o governo continue com as concessões de linhas, há um grande risco que esses serviços expressos operados pela CPTM passem a ter uma cobrança diferenciada, com valores maiores que a tarifa pública, uma vez que as concessionárias privadas certamente irão pressionar o governo. Vale lembrar que o Brasil acaba de ser escolhido para ser a sede da Copa do Mundo Feminina no ano de 2027. O estádio de Itaquera foi escolhido para ser uma das sedes. Certamente, a CPTM irá reativar o Expresso Copa para levar os torcedores ao estádio, cobrando o valor da tarifa pública. Caso suas linhas já tiverem sido concedidas, há uma grande chance da operadora privada cobrar um valor maior, assim como aconteceu no evento The Town. Em grandes cidades, há um dinamismo ou alterações quase que diárias. Cidades crescem, se desenvolvem, se reorganizam e mudam. Sendo assim, serviços ou redes de transporte precisam acompanhar essa tendência, caso contrário, acabam por ficarem presos a uma característica defasada. O poder concedente tem por obrigação adequar essa rede de transporte, mudando o itinerário, intervalos, serviços e demais pontos operacionais. Entretanto, por mais que as mudanças sejam benéficas para a população, caso impactem nos custos das empresas operadoras, certamente ela exigirá um reequilíbrio econômico e financeiro para compensar suas perdas. Diante dessa situação, o poder concedente acaba por fazer esse reequilíbrio ou, simplesmente, não realiza as mudanças operacionais que beneficiariam as pessoas. Vamos listar alguns casos para exemplificar. Com relação ao sistema sobre trilhos, embora as mudanças sejam menos frequentes, até pela característica do serviço, elas ocorrem, e quando acontecem em operações privadas, o reequilíbrio é exigido, caso impacte nas finanças da empresa. Vou usar como exemplo as linhas 8 Diamante e Nova Esmeralda. Caso o governo decida fechar uma estação, por qualquer razão que seja, a Via Mobilidade cobrará um reequilíbrio financeiro, alegando queda da receita. Mas o inverso pode ocorrer também. Caso se implante uma nova estação nessas linhas, a concessionária pode exigir um reembolso, porque mesmo tendo um aumento da receita, com essa nova estação, ela pode alegar o aumento dos custos para manter essa nova parada. Em uma situação mais grave, estações de baixa demanda, mas com atendimento social, poderão não serem mais construídas a partir de sugestão de operadores privados. Pode-se citar a linha 5 Lilás também, cujo seu prolongamento para o Jardim Ângela ainda está incerto pelo fato de que haverá a necessidade de algum reequilíbrio por causa da operação ser privada. Fala-se em aumentar o tempo da concessão ou aumentar o repasse por parte do governo. Caso a linha fosse operada pelo metrô, essa questão não existiria. Muitas vezes se alegam que ambas as empresas possuem um custo alto, o que não é verdade, porém, é preciso lembrar que elas não são apenas operadoras. Metrô e CPTM fazem o planejamento, projetos, pesquisas, consultoria e demais atividades. A própria pesquisa origem e destino é feita pelo metrô, que norteia o planejamento de novas linhas. A CPTM, por atender várias cidades da região metropolitana de São Paulo, orienta e colabora com algumas prefeituras em projetos de transporte. Outro ponto importante, e que possui relação com o item anterior, é que por serem operadoras, é muito mais prático e rápido executar um projeto ou alguma alteração em suas linhas,
fato esse que será difícil caso todas as linhas sejam privadas. O próprio Serviço 710 seguiu essa linha. O serviço foi implantado a partir de alguns estudos e não houve dificuldades para sua implantação, já que a área de planejamento e operação da empresa idealizaram em conjunto. A linha 4 amarela foi especificada com tudo o que havia de mais moderno na época. A ideia era que ela fosse operada pelo metrô, porém, como já citado, a exigência para o empréstimo era que sua operação fosse privada. Entretanto, por tudo que já foi descrito sobre seu contrato, suas regalias e os reequilíbrios financeiros, caso ela tivesse uma operação estatal, há fortes indícios que sua operação fosse mais barata. A seguir, algumas das razões para isso. Por conta de seu alto nível de automatização, a linha 4 amarela necessita de poucos funcionários, porém, ela é uma linha muito cara, justamente pela forma como seu contrato foi elaborado. Se a operação fosse do metrô, o governo não teria que pagar o valor da tarifa de remuneração tão alto, não teria que fazer reequilíbrios financeiros e não pagaria multas pelo atraso nas obras, algo, infelizmente, comum em linhas de metrô. Além disso, o metrô poderia usar parte de seus equipamentos para fazer a gestão da linha, não havendo a necessidade de construir, por exemplo, um centro de controle operacional, como descrito mais acima sobre o custo global. Para finalizar esse documento, vale ressaltar que o governo Tarcísio de Freitas tem como meta conceder todas as linhas do metrô e CPTM. De acordo com declarações recentes, a ideia é conceder as linhas 11 Coral, 12 Zafira e 13 Jade, em um pacote só. Depois as linhas 10 Turquesa e 14 Ônix em projeto em outro pacote, depois as linhas 1 Azul e 20 Rosa, em projeto em outro pacote, depois as linhas 2 Verde e 19 Celeste, em projeto em outro pacote, depois as linhas 3 Vermelha e 16 Violeta, em projeto em outro pacote e, por fim, a linha 15 Prata de monotrilho, ou seja, nos próximos anos, o Estado ficará sem nenhuma operação pública. Caso esses planos tenham êxito, haverá, ao menos, 10 operadoras de linhas de metrô e trem, cada uma delas com seu centro de controle operacional, com a sua oficina, com o seu almoxarifado, com o seu lavador, enfim, com diversos equipamentos repetidos, encarecendo o custo global da rede metroferroviária de transporte. Metrô e CPTM são empresas com grande pioneirismo dentro do setor. Seus funcionários são altamente capacitados e qualificados, e podem lidar com muitas adversidades comuns ao tipo de serviço. A partir do momento onde o governo decide conceder todas as linhas, ele simplesmente irá abrir mão de todo esse capital humano. É um risco enorme permitir que todo esse conhecimento ferroviário fique em posse das empresas privadas que não possuem o compromisso com o serviço público de transporte. O governo estadual chegou a afirmar, em algumas entrevistas, que não quer perder esse know-how e que estuda algumas formas de avaliar isso. Entretanto, se existe essa preocupação dentro do próprio governo, o ideal, nesse momento, é não conceder mais linhas, garantindo o mínimo de operação estatal, de modo a proteger todo o conhecimento e habilidade do pessoal. Até porque, nas concessionárias privadas que já operam, há informações de uma grande rotatividade de funcionários, em decorrência de alguns fatores, como a baixa remuneração e as condições ruins do ambiente de trabalho, e com uma rotatividade alta, não há como fidelizar um funcionário, de modo que ele adquira a experiência necessária, que leva anos para acontecer, para estar apto e realizar suas atribuições cotidianas. Ressalta-se, ainda, que fora do país, as operações privadas de linhas de trens e metrô são raras, inclusive em países europeus, identificados como desenvolvidos. Empresas como a SNCF e RATP França, Renfe Espanha, Deutsche Bahn Alemanha e a Comboios de Portugal, por exemplo, são públicas. Fora da Europa, se pode citar a Amtrak e MTA Estados Unidos, Coreia do Sul, Tokyo Metrô Japão e a Delhi Metro Rail Corporation Índia, todas elas públicas.
Esse documento teve como propósito mostrar um pouco do ambiente das concessões de linhas do metrô e CPTM para a iniciativa privada. As duas empresas são vítimas de decisões equivocadas de gestões preocupadas apenas em enaltecer o setor privado, desdenhando completamente dos feitos das duas empresas públicas. Mais do que isso, o modelo adotado para a desestatização coloca o transporte público em um patamar mercantilizável, o que provoca o agravamento, em escala global, da mobilidade urbana, uma vez que o transporte é um serviço público essencial e de forte apelo social. Se no passado se pensava em fazer parcerias com o setor privado para a construção de linhas novas, e não haveria nada de errado nisso, o que se vê agora é uma diretriz determinada em extinguir as duas empresas enquanto operadoras, abrindo mão de tudo o que foi conquistado por meio do uso de recursos públicos vultosos. Ao mesmo tempo, o governo tem como objetivo criar uma agência reguladora, que irá blindar ainda mais as concessionárias privadas, dando todas as garantias possíveis, de modo que elas não fiquem no prejuízo. E assim como nas agências, que regulam as concessões de rodovias, a tarifa será reajustada todo ano. Entretanto, diferentemente do valor dos pedágios, que, diga-se passagem, são caros, a tarifa pública de metrô e trem tem um viés social. Logo, seu reajuste anual poderá excluir aqueles que necessitam se deslocar diariamente no Rio de Janeiro, onde todas as linhas de metrô e trem são concedidas e onde existe uma agência reguladora, o serviço está muito aquém do ideal. Além da tarifa pública ser uma das mais caras do país, fica aqui o alerta do que pode estar se desenhando em São Paulo.